Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de que Malcom discute a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, quem pode contratar o atacante brasileiro? Bora falar também sobre o Flamengo, com a reviravolta em relação à contratação de Mickey e Depou, jogador do Atlético de Madrid, na mira do rubro-negro. Falo também sobre o São Paulo, com lesão que preocupa para a partida contra o Flamengo. Pressão de conselheiros aliados em cima de Leila Pereira por causa de Abel Ferreira. Para completar, filho de Carlo Ancelotti será o novo treinador do Botafogo. Falo também sobre a Roma, de olho em joia vascaína, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa segunda vai nos jogos da Euro Feminina. Preciso da vitória da Espanha por pelo menos 3 gols de diferença contra a Bélgica e preciso da vitória ou do empate da Itália contra Portugal. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$171. Para você participar é bem simples, estou deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente esse bilhete já aparece. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Luiz Dias, atacante colombiano do Liverpool, muito criticado nas redes sociais por não ter comparecido ao funeral de Diogo Jota, seu companheiro de Liverpool. O Luiz alega que tinha um compromisso já marcado com influenciadores, uma festa lá na Colômbia que ele demoraria 24 horas para chegar até Portugal. De qualquer forma, a coisa não pegou bem, especialmente porque o Diogo Jota foi um dos caras que mais ajudaram o Luiz Dias quando do sequestro do pai dele. Já o Fluminense vai reencontrar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes um atleta formado em Xerém. Trata-se de João Pedro, recentemente contratado pelo Chelsea, que fez sua estreia no jogo contra o Palmeiras e deixou excelente impressão. Há, inclusive, na imprensa inglesa, quem imagine que o João Pedro possa ser titular. Atleta que fazia parte daquela geração 2001-2002, o único titular do Fluminense que foi companheiro do João Pedro no Flu é o Martinelli. Para completar o giro de notícias, contar que Tomás Rincon, volante do Santos, tem 2 propostas na Major League Soccer. Mas o venezuelano pretende permanecer no Peixe. Para desespero de muitos torcedores, o contrato do Tomás Rincon com o Santos só se encerra em agosto de 2026. Agora de falar sobre o Vasco da Gama, a Roma promete para os próximos dias proposta oficial por Ryan, a grande joia cruz-maltina. De acordo com a imprensa italiana, essa proposta pode chegar aos 15 milhões de euros ou quase 100 milhões de reais. Era exatamente esse o valor que o Vasco projetava e sonhava para vender o Ryan na metade desse ano. Mas a coisa mudou. A chegada do Fernando Diniz fez com que os dirigentes vascaínos se convencessem de que vender o Ryan nesse momento será perda de dinheiro. A expectativa é de que o Ryan cresça muito durante o segundo semestre e possa ser vendido por cifras bem superiores em janeiro ou em julho de 2026. Diante desse cenário, até o Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, já admitiu publicamente que o Cruz Maltino não pretende negociar o Ryan, a menos que surja uma proposta estratosférica. Só para completar, o Admar admite ter ouvido do Fernando Diniz que hoje o Ryan é imprescindível, insubstituível e não pode sair agora. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco vai direto de Brasília para Quito. Jogo no sábado contra o Botafogo, o Campeonato Brasileiro acontece no Mané Garrincha. E de lá o time parte para Quito, no Equador, onde enfrenta na terça-feira o Independiente Del Valle no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Hora de falar sobre o São Paulo, o tricolor que faz intertemporada pode ficar sem um dos seus principais jogadores para a partida contra o Flamengo no próximo sábado no Rio de Janeiro. É que Lucas Ferreira sentiu uma pequena lesão muscular, ainda não há um diagnóstico definitivo. Durante o fim de semana ele ficou fora das atividades, treinando em separado, sob o cuidado dos fisioterapeutas. O fato de ser uma lesão pequena permite aos membros da comissão técnica a expectativa de que ele seja utilizado, mas essa segunda-feira vai ser importante. Se o Ferreira conseguir participar de pelo menos parte da atividade,
deve estar à disposição. Caso contrário, será preservado para o restante da temporada. Ferreira, que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo, 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Só para completar, durante o fim de semana expliquei para vocês sobre o imbróglio entre São Paulo e Luiz Ubeldia, o técnico que deixou o tricolor. Parece não ter saído de forma tão amigável quanto o São Paulo fez parecer, tanto que ainda não houve a rescisão do contrato, até por isso o Crespo não pôde ser inscrito no boletim informativo diário. Mas o São Paulo assegura que ainda que uma solução não tenha sido alcançada no encontro na negociação com o Zubeldia até sábado, o Crespo estará no banco de reservas. Há uma série de brechas na legislação esportiva brasileira que permitiriam essa situação. Beleza? Quero falar agora sobre o Botafogo, filho de Carlo Ancelotti. O David Ancelotti será o novo treinador botafoguense. O acordo foi fechado na noite desse domingo. Primeira experiência do italiano, que durante toda a sua carreira trabalhou como auxiliar. Ele pela primeira vez vai ser o técnico efetivo e principal de uma equipe profissional. Decisão arriscada de um Botafogo que não tem conseguido acertar a mão com técnicos, especialmente depois da saída de Arthur Jorge no fim do ano passado. Renato Paiva demorou quase 2 meses para ser contratado e não deixou uma boa impressão, já foi demitido logo depois da Copa do Mundo de Clubes. Só para contar que o David Ancelotti chega com um especialista em jogadas defensivas, outro especialista em jogadas ofensivas e mais um terceiro integrante especialista em bolas paradas. Em entrevista recente, o David Ancelotti disse que é adepto do futebol vertical e ousado. Vamos ver como é que essa experiência se sai. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você acha que o Botafogo foi ousado demais, se ele acertou na mosca. E aí a curiosidade, teremos Carlo Ancelotti morando no Rio para trabalhar pela seleção brasileira, David Ancelotti morando no Rio para trabalhar no Botafogo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras. Até aliados importantes na política palmeirense estão cobrando Leila Pereira. Há um entendimento dentro do Verdão de que Abel Ferreira anda muito confortável com toda a comodidade que a presidente lhe garante. E aí, para você entender o contexto, depois da eliminação do Palmeiras para o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo, esse sentimento entre conselheiros ficou mais quente de que hoje o Abel tem o melhor elenco à disposição desde que foi contratado, é também o elenco mais caro em relação à folha salarial, mas que a entrega já não é mais como em outros tempos. Palmeiras que não conseguiu vencer o Campeonato Paulista e até esse momento não tem qualquer título assegurado na temporada. Não há ninguém pressionando a Leila para pedir a demissão do Abel ou algo nesse sentido. A questão é que eles entendem que a Leila precisa ser um pouco mais dura com o Abel Ferreira para que o Abel extraia o máximo dos seus jogadores, especialmente levando em consideração todo o investimento. Palmeiras que inclusive está perto de anunciar mais reforços, especialmente para o ataque, depois da saída do Estevão para o Chelsea e da lesão confirmada do Paulinho, que só volta a jogar em 2026, há necessidade de mais contratações. Dessa maneira, o Palmeiras vai aumentar ainda mais o seu investimento, já foram 430 milhões de reais investidos em reforços nesta temporada. A tendência é que ao fim dessa janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, o Verdão tenha ultrapassado a marca dos 500 milhões de reais apenas com contratações. Só para completar, queria destacar uma declaração polêmica, mais uma, de Leila Pereira, depois da participação alviverde na Copa do Mundo de Clubes. Ela disse, abre aspas, fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano, não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias do passado, porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje. Essa última frase repercutiu mal, especialmente com opositores de Leila Pereira no Verdão. A impressão que eu tenho de que a presidente palmeirense adora uma polêmica. Preciso falar agora sobre novidades no Flamengo. Tem 2 relevantes. A primeira, a reviravolta em relação à contratação de Mickey Johnston. Esse é um atacante irlandês que pertence ao West Bromwich, time da 2ª divisão do futebol inglês. O Flamengo, durante o fim de semana, havia acertado a compra com esse time, 37 milhões de reais. Havia, inclusive, acertado a chegada do Mickey. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Mas a repercussão entre torcedores e também conselheiros e diretores foi tão ruim que o presidente BAP está disposto a desfazer o acordo fechado por José Boto, diretor executivo de futebol. A alegação do Flamengo é de que o Mickey se machuca demais. Detalhe. A última lesão dele foi em março de 2022, ou seja, uma grande desculpa esfarrapada. Por trás dessa decisão tem uma pressão enorme
de torcedores do Flamengo que entendem que o rubro-negro não pode contratar jogador de segunda divisão do futebol inglês. Seria a segunda contratação para lá de polêmica de José Boto, que já havia chegado e indicado a contratação do Juninho, atleta que veio do Azerbaijão e não conseguiu vestir a camisa rubro-negra como se imaginava. Se o negócio de fato for desfeito, a situação do José Boto vai ficar ainda mais delicada. Já havia contado para você sobre alguns desentendimentos do diretor executivo de futebol português com líderes do elenco, com estrelas do elenco rubro-negro. O Gerson saiu bem bravo com o José Boto, o Arrascaeta, outro que não gosta e não vai muito com a cara do José Boto. Há também relatos de que o Pedro não morre de amores pelo dirigente. Só para completar aí sim uma outra informação ainda mais bombástica, Rodrigo De Paul, um dos principais jogadores da seleção argentina e atleta do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo. Pelo menos é o que garante o jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Segundo o Júlio, o De Paul vê com bons olhos a transferência para o futebol brasileiro. Confesso que não consegui botar muita fé nessa história, até porque o De Paul não é importante, ele é fundamental no esquema de jogo do Atlético de Madrid. Tem contrato por lá por mais uma temporada e ganha um salário próximo a 3 milhões de reais por mês. Mas também surgiram nos últimos dias informações da imprensa americana de que o Inter Miami tem a intenção de contratá-lo. O De Paul está avaliado em 25 milhões de euros. Segundo o Júlio Miguel Neto, o negócio pode ser fechado por 15 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar o noticiário rubro-negro, as tratativas com o Carrascal fechadas entre Flamengo e jogador ainda não foram concluídas com o time dele, o Dinamo Moscou, que pede garantias bancárias. O Flamengo reluta com essa ideia porque aumentaria o custo da operação. Se o negócio com o Carrascal cair, o que não me parece fazer muito sentido, as negociações devem ser reabertas com o Barco, atleta argentino que pertence ao Spartak Moscou e é bem mais caro do que o Carrascal. Bora fechar esse vídeo para falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas. O atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás. Já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. E você, como é que tem acompanhado todas essas especulações? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!